Boa tarde, pessoal. Meu nome é Juliana Nogueira da Rocha. Essa é a Camila Souza de Mesquita. Nós somos alunos da UVA Letras. E hoje nós estamos aqui para apresentar um trabalho de estágio curricular supervisionado 4. Nós fizemos uma roleta. Nós encontramos em um site, que o nome do site é Will Decide. Você pode manipular a roleta da forma que você preferir. Eu digo as frases. Você pode escolher as frases que você quiser. Tem algumas que vêm prontas, mas você pode editar da maneira que você preferir. E ela é interativa. Você clica, como aqui está dizendo, né? Click to spin. E ela gira sozinha e dá o resultado. E agora a gente vai falar um pouco sobre a parte didática e teórica que a gente estudou por trás dessa atividade. Pronto, gente. A abordagem que nós utilizamos para fazer essa atividade. A abordagem é a abordagem comunicativa, que como aqui fala, né, nesse pequeno texto, diz que a abordagem comunicativa é uma linguagem de ensino que começa desde a teoria até a linguagem como uma comunicação geral. Então, a abordagem comunicativa, o próprio nome já diz, o aluno ele vai se comunicar. Então, ele pode comunicar-se consigo mesmo, ele pode comunicar-se com o professor e também com os colegas de sala através da interação da atividade. Pronto. Um pouquinho mais sobre a abordagem comunicativa, né? Eu quero focar, aqui tem um pequeno textinho que vocês podem ver, e eu quero focar na parte principal, que diz assim: aprender uma língua envolve comunicação com outras pessoas, e isso requer não somente as habilidades sociais e comunicativas, ou seja, o indivíduo organiza o seu mundo de uma maneira única. Então, é justamente esse o ponto central da abordagem comunicativa. O aluno, a pessoa, o indivíduo, ele vai usar o que ele já tem dentro da sua cabeça, toda a experiência que ele já tem de mundo para poder interagir com outras pessoas. Então, aqui nessa atividade que a gente planejou, a gente vai falar sobre um assunto bem bacana. A gente vai trabalhar sobre a rotina. Então, mesmo o aluno não estando em sala de aula, ele tem uma rotina a manter. Então, pela manhã, ele vai ter que se organizar para fazer algo, pela tarde, pela noite. Então, a gente vai usar essa comunicação para fazer essa atividade acontecer. Porque ele já sabe como falar isso na língua materna dele. A partir do momento que ele começa a aprender na L2, ele precisa de prática. E essa teoria, ela trabalha muito em cima de dizer que você precisa praticar, que você precisa se comunicar para realmente aprender o uso da língua. Ok. Continuando, a gente vai falar agora sobre um tópico bem interessante e super importante que nós tivemos a oportunidade de viver tanto na teoria como também na prática, através das aulas de estágio 4 que nós estávamos tendo. Esse tópico se chama Aprendizagem na EAD. No construtivismo, a construção do conhecimento se dá na interação ativa das pessoas com o ambiente. Dessa teoria deriva o socioconstrutivismo, que defende a interação social como um caminho para a aprendizagem. Então, através dessa teoria, nós, professores, podemos construir, junto com o aluno, um ambiente de aprendizagem agradável. Apesar de nós não estarmos dentro da sala de aula, porque ano passado, no começo do ano passado, estávamos todos na sala de aula, né, aprendendo, interagindo, aquela vida normal, quando de repente veio a pandemia e nos tirou do ambiente da sala de aula e nos levou para um ambiente que, para mim, não era novo, mas em compensação eu era totalmente inexperiente. Eu não sabia quase nada sobre plataformas, sobre outras maneiras de ensino que não fosse dentro da sala de aula. Tinha tido contato com algumas disciplinas na faculdade que eram EAD, mas nada como aula ao vivo, como algo que você realmente pudesse interagir com o professor, com os seus colegas de turma. Então, através dessa teoria, nós, professores,
podemos e temos a possibilidade de criar um ambiente bacana, um ambiente de aprendizado interativo com os nossos alunos, que é o ambiente EAD. E logo em seguida, nós temos o seguinte: já a cognição situada estabelece a aprendizagem e a formação do conhecimento como atividades dinâmicas que estão em constante reavaliação para possibilitar ao aluno novas concepções de modelos de colaboração. Apesar de nós, por exemplo, eu e a Juliane, nós já sermos professoras, nós tivemos a oportunidade aqui nesse estágio de ter aulas super, hiper, mega interativas. Então, através das aulas que a gente teve, a gente pôde melhorar como aluna e principalmente como professoras, né? Então, a gente teve diversas atividades que nós tínhamos que avaliar os nossos colegas e isso foi muito bacana, porque isso melhorou ainda mais o meu senso crítico. Eu sempre tinha um pezinho atrás para receber crítica em relação às minhas aulas e nessa disciplina eu achei super bacana, porque foi uma coisa que fluiu naturalmente. Não era algo que a gente apresentava os nossos trabalhos e a gente recebia várias coisas negativas e várias coisas positivas. Não, foi uma coisa que fluiu tão natural nesse ambiente AD que, para mim, eu acho que teria sido bem melhor do que se a gente estivesse lá na sala de aula. Então, a gente teve a oportunidade de criar esse ambiente, a gente teve a oportunidade de formar um senso crítico ainda melhor e eu percebi que todas as atividades que os nossos colegas trouxeram eram atividades dinâmicas e é como diz aqui, né, no finalzinho da citação, a gente esteve em constante reavaliação para possibilitar ao aluno novas concepções de modelos de colaboração. Então, tanto eu colaborei com atividades, como também a minha parceira aqui de trabalho e também todos os alunos que fizeram parte dessa disciplina. Então, a aprendizagem EAD, ela vai além do que a gente já tem como um preconceito. Então, no início, eu achava que a AD era o quê? Era só passar uma atividade que os alunos respondiam, a gente corrigia e acabava ali. Mas não, através de todos os exemplos que a gente teve, eu pude perceber uma variedade de possibilidades que você pode trazer para dentro do seu ambiente AD, que não deixa de ser uma sala de aula. Exatamente. E como a Camila estava falando, a interação, quando a gente estava tendo as aulas e aplicando as atividades, mostrando o que a gente sabia, o que a gente conhecia, para melhorar, formas de melhorar o EAD, a gente não teve uma avaliação vindo de só um ponto de vista, que no caso seria o professor, como nós estamos acostumados a ver. Nós tivemos vários pontos de vista. Tivemos críticas, tivemos elogios, tivemos dicas, adições, coisas que a gente poderia melhorar. Porque, assim, a partir do momento que você pensa em conjunto, são pessoas pensando de formas diferentes, vendo coisas diferentes. Então, eu acho que é uma adição bem maior, bem mais ampla para o aprendizado. E isso no caso das nossas aulas, porém pode ser facilmente aplicado às aulas de um curso de línguas, que no caso é o foco dessa disciplina, porque a partir do momento que você não tem só aquela interação aluno-professor, mas também aluno-professor, aluno-aluno, aluno com o mundo exterior, não só na sala de aula, não só durante a aula, isso abrange diversas coisas, isso vai ser um conhecimento bem mais apurado para ele, ou seja, o que ele poderia estar aprendendo 10%, ele vai estar aprendendo 50% e bem mais. Pronto. Agora, falando só um pouquinho sobre a cognição situada, né? Que tem a função importante do contexto e da interação para a formação do conhecimento, autocognição, dependendo da experiência, aprendizagem como integrante da prática social, e ela é necessária para a construção de contextos sociais em sala de aula durante as atividades. Ou seja, aquilo que eu basicamente falei anteriormente,
Quanto mais o aluno se sente conectado com o conteúdo, quanto mais o aluno se sente conectado com a aula, com a abordagem que o professor está utilizando, com a abordagem que está sendo utilizada na atividade, melhor vai ficar o ambiente de aprendizagem, mesmo que seja EAD. E é como a Camila falou no início do assunto, que EAD realmente, quando a gente para pensar em EAD, já pensa naquela coisa mais quadrada, que você tem que ficar parado. Não que na sala de aula você não tem que ficar um momentinho sentado, mas em EAD é completamente diferente. Você tem que ficar na frente do computador, não tem aquela interação social, que eu digo de presença mesmo, você está presente, Isso. mas através de uma tela de computador. E essa é a melhor forma, criar um vínculo, criar um ambiente no qual o aluno tenha um filtro baixo para conseguir aprender, falar outra língua, conseguir se comunicar, não se sentir acuado para falar no momento, é muito importante. Especialmente quando isso exige uma interação, no caso, conversar com um colega sobre inglês, né, sobre tal assunto, conversar com o próprio professor em inglês com tal assunto, responder o professor, perguntar, sem sentir nenhum tipo de dificuldade. Ok. Então, vamos lá. Agora a gente vai mostrar a parte prática. Nós vamos apresentar para vocês como é que é possível ser feita essa atividade. Nós escolhemos essa atividade como uma atividade que pode ser feita durante a sala de aula, uma atividade de fixação. Então, os alunos eles já vão ter tido o warm-up, eles já vão ter conhecido os verbos que são utilizados na sua rotina. E a Juliane vai ser a teacher e eu vou ser a student. Então, como a gente tinha falado anteriormente, agora a gente vai apresentar um pouco da atividade. Porém, antes, a gente preparou um plano de aula para explicar como seria o passo a passo da aula até a atividade. Nós escolhemos essa atividade como um exercício de fixação e catch-up também. Porém, o interessante dessa atividade, é que ela pode ser aplicada de várias formas. Ela pode ser aplicada como um warm-up, ela pode ser aplicada como um homework, ela pode ser aplicada como uma review. Uma review, exatamente. Só que no caso a gente escolheu mesmo um catch-up ou uma fixação. A gente achou o melhor momento da aula. Nós vamos falar como a gente preparou a nossa aula e em seguida nós vamos mostrar a atividade em prática, ok? Como a Camila tinha falado anteriormente, agora a gente vai apresentar um pouco da atividade. Nós decidimos que essa atividade, na verdade, estudamos ela e acreditamos que ela possa ser aplicada de várias formas durante a aula. Pode ser como um warm-up, como uma review, pode ser como homework até, pode ser como atividade extra, você passar o homework, passar ela só para fixar, ou então para os alunos se divertirem entre eles mesmo em casa. Porém, a gente acabou optando pela opção de querer ela como uma atividade de fixação. Que no caso seria depois da introdução do assunto, estudar atividades, e aí sim nós teríamos essa roleta. Agora nós vamos para o plano de aula, que no caso nós pensamos que a aula poderia iniciar com um warm-up, provavelmente visual, interagindo com os alunos, mostrando imagens, mostrando o vocabulário e começando a partir daí a entrar já no assunto, para eles não terem essa quebra muito brusca no começo da aula, do momento que eles entram na sala para o momento que eles realmente estão aprendendo. Em seguida, a gente já iria caminhar para o assunto, trabalhar mais aprofundado, mais vocabulário, os horários, como nesse caso essa aula foi preparada para estudar rotina, como a Camila tinha dito, daily routine.
Então, eles iriam ver numbers, eles iriam ver períodos do dia e também vocabulários de rotina como to get up, to go to school e etc. E a partir daí, nós iríamos para um exercício escrito. E em seguida, poderíamos colocar uma música ou um vídeo para trabalhar um pouco o listening deles. Por fim, depois dessa atividade, nós traríamos a roleta para eles fixarem ainda mais o que foi visto anteriormente. Agora, nessa parte da roleta, nós realmente vamos fazer como seria em sala de aula, como seria durante a aula EAD, ok? Eu vou ser a professora, eu vou ser a teacher, e a Camila vai ser uma aluna de Teams, do iniciante indo para o intermediário, ok? Let's go! Let's go! So, guys, a gente acabou de ver um pouco sobre a rotina de vocês. Vocês gostaram da música? Teacher, eu adorei. Achei bem interessante. Really? Yeah. How nice! I like it. So, agora, olha o que a gente tem aqui, olha que legal. A gente tem uma roleta e nessa roleta tem várias perguntas. Eu vou querer saber um pouco mais sobre a rotina de cada um de vocês, ok? Só que não sou eu que vou escolher essas perguntas. Elas estão aqui e vai ser a sorte. So, good luck with your questions and let's see what you will get. So, to start, let's see, Camila, what time do you have dinner? Okay, dinner? Yes, teacher. Eu lembro o que significa have dinner. Só que eu esqueci como é que eu falo o período da noite. Eu não sei se é o PM ou se é o AM. Você pode me ajudar só nessa parte? Sure thing. You can say PM for the night part. So, teacher, I have dinner at 6 p.m. Perfect. Can we do another question? Is that okay for you? Yeah, it's okay to me. Thank you. You're welcome. I thank you. Camila, what time do you get up? I get up at 7:30 a.m. Porque o PM, você disse que era à noite, né? Oh, great! Perfeito! Você lembra? Arrasou, garota. E é porque disse que não lembrava. Arrasou. Next. So, Camila, what time do you do your homework? Essa eu quero saber. Teacher, na verdade eu não tenho assim um horário fixo, mas eu posso falar o período do dia? Yes, sure. Pronto. In the afternoon. Perfect. Excellent. Can we do just one more question? Yeah, let's go. Let's go. Oh, I beg your pardon. What time do you exercise? Oh, Teacher. sorry. When do you exercise? Teacher, I exercise in the morning after class. Excellent. You did great here. Congratulations. Thank you, teacher. Acho que é isso. Ai, meu Deus. Pronto. Muito bem. Mas eu acho que a gente tem que falar mais um pouquinho, amiga, sobre alguma coisa. Ah, tá. Então, pessoal, essa foi a forma que a gente aplicaria, essa é a forma, na verdade, que a gente aplicaria em sala de aula e, por fim, a atividade, e, por fim, explicaríamos o homework, ok? Não gostei não dessa parte. Fala o quê? Não, bicha, mas a realidade é essa. Gente, essa daqui seria a forma como nós aplicaríamos a atividade, tendo a interação do aluno com o professor. E pronto, aí eu vou falar, né? Um pouquinho a mais. Pronto, pois deixa só eu falar de novo, aí eu deixo, aí quando eu acabar eu deixo você falar. Aí você quer encerrar? Sim, eu posso encerrar. Pronto. Então, pessoal, essa foi a forma que nós pensamos em
colocar em sala de aula essa atividade. Ela não serviria só para interação entre o aluno e o professor, tanto é que você poderia escolher um aluno para girar a roleta e ele, a partir daí, ele escolheria outro para responder, ou seja, os dois estariam se comunicando, um faria a pergunta, o outro responderia e vice-versa, ok? Então, tem várias formas que você pode aplicar essa atividade durante a aula ou até, como a gente tinha dito anteriormente, como homework. Pronto, gente, e o bacana dessa atividade feita como fixação é que o aluno ele tem a oportunidade de rever alguma coisa que ele tinha dúvida ainda, ele pode interagir com o professor, como foi o que aconteceu no caso aqui, quando a gente estava fazendo a demonstração. Quando eu era aluna desse nível de Teams, eu realmente tinha muita dificuldade de saber qual era o período que era PM, qual era o período que era AM. Eu confundia muitas horas do Brasil com as horas da minha segunda língua. Então, o bacana é que o aluno ele pode rever, ele pode tirar dúvidas com o professor e, claro, interagir, se divertir e no final dá tudo certo. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa atividade. Qualquer dúvida, estamos por aqui para tirar. Bye, bye!